A primeira pergunta vem do Rio de Janeiro, foi a Vitória Ramos que fez. Obrigada, Vitória, por sua dúvida. De que forma a religiosidade pode ajudar mulheres a quebrar o silêncio e encontrar ajuda, segurança e apoio para sair de situações de violência? É muito importante nós partirmos da religiosidade para essa nova tomada de decisão e de proteção, porque as marcas da violência não são apenas físicas, muitas vezes nem são físicas, como a gente acompanhou há pouco falando sobre assédio moral e outros tipos de violência. A religiosidade, no que a religião do amor universal nos ensina, esse sentido de religiosidade, é força, é entendimento, nos ajuda a compreender as situações da vida, nos ajuda a resistir diante da dor, mas nunca pode ser entendida como permissividade, como omissão, como impunidade, ingenuidade. Isso é importante porque esses valores nos estimulam a procurar soluções para os nossos problemas e não acobertar erros por amor ou por incentivados pelas mensagens de perdão e de justiça. Isso é importante porque não há justificativa, nem social, nem material, nem espiritual para a violência. Não há motivos que justifiquem a violência doméstica, inclusive espirituais, inclusive a partir da religiosidade. Esse é um ponto muito importante. Então, qual é o papel da religiosidade? Para a gente falar sobre isso, vou trazer aqui um artigo do irmão Paiva Neto em que ele faz exatamente esse alerta que nós começamos aqui e ele é intitulado Expressão Verídica de Justiça e de Amor. Você pode ler na íntegra no blog paivaneto.com e ele traz aqui essa chamada de atenção a todos nós. Muitos ainda confundem amor com passividade ou impunidade, quando seu significado é exatamente o contrário. Ora, é inconcebível haver sociedade justa sem que ela receba a sacrossanta iluminação do mandamento novo do divino legislador, Jesus. Por simples dedução, ou pela mais pura lógica, aquela que não se nega a reconhecer a existência de uma sabedoria acima de todo o conhecimento terrestre. Notamos que o Cristo ecumênico, estadista por excelência, preocupou-se em revelar sua instrução máxima em forma de lei, para estabelecer ordem, abrir aspas. Amai-vos, como eu vos amei. Fechar aspas, Evangelho, consoante João, capítulo 13, versículo 34. O amor que Jesus inspira é o amor que respeita a vida. Inclusive, muitas vezes, a violência acontece numa relação em que existe amor, ou existia amor. E há muita confusão sobre como lidar com isso. Alguém que eu amo ou que eu achei que me amava e comete uma violência. O amor também é proteger a vida. O amor não significa ser permissivo com um erro. A violência doméstica é crime e o amor não é justificativa para que se mantenha essa situação, porque é preciso que a vítima tenha amor pela sua própria vida e se proteja. Os casos de feminicídio mostram que isso só está piorando no nosso país. E geralmente acontecem em situações de companheiros ou ex-companheiros. Então a gente não pode confundir amor nessa situação. O amor não justifica e não comete violências. Agora, um ponto importante que o irmão Paiva traz aqui é que muitas vezes a violência doméstica é entendida como um problema íntimo. Acontece dentro de uma casa ou numa relação e ninguém vê, não está visível aos nossos olhos. Mas a gente não pode separar a violência doméstica da sociedade em que ela acontece. Não dá pra gente falar, é um problema daquele casal, ou aquela mulher é que tem que tomar a iniciativa. Vamos propor uma reflexão aqui, por que tantas mulheres não denunciam? Qual é o motivo para que tantas mulheres tenham vergonha e não procurem ajuda? Porque a sociedade em que elas vivem não as acolhe. Dados do Ministério Público, inclusive, falam que muitas mulheres que sofrem violência doméstica não procuram, quando buscam atendimento, a denúncia em si. Elas querem ser acolhidas, elas querem poder contar o que estão passando, elas querem algum carinho. Imagine sofrer violência dentro da própria casa. Essas mulheres querem um abraço, sim, um abraço, um acolhimento. Nem sempre elas querem que a gente fale, não, você tem que denunciar. É claro que é preciso fazer a denúncia, mas no tempo dessa mulher, ela sabe a situação que ela vive. Muitas mulheres têm medo de denunciar porque não têm segurança de que serão tomadas as medidas necessárias, então não confiam tanto na justiça quanto nas estratégias sociais e nem na sua vizinhança, nem na sua família. E elas não pedem ajuda porque elas têm medo de que elas sofram nova violência por conta da denúncia. E isso não é incomum, acontece mesmo.
Então, que nós tenhamos cuidado, porque o irmão Paiva está trazendo aqui o amor do novo mandamento para uma sociedade justa. Nós precisamos melhorar a sociedade para que essa mulher, no momento em que se sentir forte e preparada, faça a denúncia ou conte o que está passando e não seja revitimizada. Não escute, mas será que você não deu motivo? Mas se você fez alguma coisa para irritar ele, como se isso justificasse. Então, o que Jesus propõe, o novo mandamento é esse amor que não nos permite julgar a vida de ninguém, não permite dizer, mas se quisesse mesmo, sai. Por que não sai dessa situação? Ninguém sabe a dor do outro e é isso que Jesus nos ensina, mas a gente não precisa saber a dor do outro, porque não tem como, se não estar vivendo, se não estamos vivendo aquela situação, a gente não precisa saber para fazer alguma coisa. Nós precisamos amar. E é por isso que o irmão Paiva, inclusive, traz aqui outras orientações sobre como agir. Então, nós não queremos criar uma sociedade em que os conflitos se tornem alimentos para novos conflitos e novas separações e novas intrigas entre as famílias e as pessoas. Nós queremos justiça, mas não qualquer tipo de justiça, não é vingança. São sentimentos, são posturas diferentes. Mas vamos ao que o irmão Paiva escreve. O direito de defesa. No improviso que proferi na cidade do Rio de Janeiro, declarei que a justiça divina é equanimemente a expressão verídica do amor, que por isso mesmo, tantas vezes, educa com severidade, mas não com maldade. Aqui um esclarecimento se faz imprescindível. Não nos esqueçamos daquela lição iniciática que o irmão Alziro Zarur pôs como 7º mandamento dos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Abrir aspas. Perdoar é transferir o julgamento à lei de Deus. Mas o pai não proíbe que seus filhos se defendam dos maus. Fechar aspas. O amadurecimento nos irá revelando essa augusta face do Pai Celeste, a qualidade pedagógica de seu amor e de sua justiça aliados. Amar, acolher, respeitar, não é alimentar a impunidade, mas também não é cometer justiça com as próprias mãos. Não temos, ninguém tem condições de fazer isso. E quando a gente fala aqui sobre a religiosidade fortalecendo essa mulher, porque ela precisa se lembrar dos seus valores espirituais, lembrar também dos seus compromissos com a vida e de que ela não pode ser reduzida a uma vítima de violência. É uma mulher que tem sonhos, que tem objetivos e que precisa ser recordada disso. Precisa ter acolhimento da sociedade para que ela tenha espaço para isso. Para que os temores todos envolvidos, o medo em relação à família, ao emprego, ao sustento daqueles que dependem dela muitas vezes, que isso não fique comprometido. Então essa mulher precisa desse espaço, desse acolhimento. Mas nós precisamos também promover essa reeducação das almas, porque no nosso país, por exemplo, nós temos uma lei muito avançada já, que é a Lei Maria da Penha, e que ela é muito ampla e a maioria das mulheres não conhece todas as alternativas que a Lei Maria da Penha oferece. Mas não é só isso que importa, porque a lei já existe. Por que os casos ainda continuam aumentando? Porque é a educação da alma que precisa acontecer. A violência é fruto do coração e do espírito ainda ignorantes diante das questões que acontecem na vida. Então, não é só a lei da sociedade que vai conseguir resolver esse problema. Então é nosso o desafio. E como é que nós vamos resolver? As leis existem, as medidas já devem ser tomadas, mas é o amor no coração das pessoas e na educação das crianças e no convívio com a sociedade que vai ajudar com que nós tenhamos mulheres mais fortalecidas para pedir ajuda e uma sociedade que saiba acolher os pedidos de socorro.